lá, irmãos, a alma que é imortal, que vive para sempre, seja no inferno, seja no céu, o destino dela você sabe, e você pode ir para o céu se você quiser, mas a alma, ela nunca poderá ser plena, satisfeita plenamente através do campo material. O que é infinito, o que é imortal, o que é eterno, seja para a morte eterna ou para a vida eterna, não pode ser plenamente satisfeito pelo que é mortal, pelo que é finito. Então o homem tem duas formas de satisfazer a sua alma, as suas emoções, de dentro para fora. Por isso o Senhor Jesus, em João capítulo de número 4, ele diz para a mulher samaritana: se tu beber dessa água, que era um poço, que eles estavam diante de um poço, eles iam tirar água para beber, tu vai voltar a ter sede. Mas se tu beber a água que eu te der, de dentro para fora, o Espírito de Deus produzindo alegria, felicidade, paz dentro de nós e distribuindo isso para a nossa alma, então será pleno. Não perderemos esses sentimentos bons. Agora, quando o homem satisfaz a alma de fora para dentro, através dos seus sentidos que mandam informação para a alma, porque nós somos trino, corpo, alma, espírito, ou espírito, corpo e alma, nós não somos um espírito que possui uma alma e um corpo. Não, nós somos um corpo também. Nós somos um espírito, um corpo e uma alma. No céu nós seremos trino. Se nós fôssemos só espírito, nós não teríamos corpo no céu. Mas 1 Coríntios capítulo 15 diz que nós teremos corpo no céu. O Senhor Jesus, quando ressuscitou dos mortos, ele não ressuscitou apenas um espírito. Os saduceus só criam nisso. Eles não criam que havia ressurreição dos mortos plena, né? Mas nós somos um corpo, um espírito e uma alma. Ou espírito, uma alma e um corpo. O Senhor Jesus ressuscitou em corpo, não apenas em espírito. 1 Coríntios capítulo 15 diz que nós teremos um corpo no céu também. Então, nós somos trinos, somos interdependentes. Um depende do outro. Por causa do pecado, logo, a alma não consegue se comunicar corretamente com o corpo e com o espírito. Quando nós formos transformados, essa comunicação será 100% harmônica, né? Mas hoje a nossa alma ela pode se nutrir emocionalmente de duas formas, de dentro para fora, através do Espírito de Deus em nós, ou de fora para dentro, através dos nossos sentidos. Então, quando o homem nutre a sua alma de fora para dentro, ele traz uma série de efeitos colaterais. E nunca o que é finito pode nutrir de forma infinita o que é infinito, que é a nossa alma. Então, o homem, ele vê uma mulher e pensa, vou casar com ela, e aquilo dispara uma noradrenalina, uma dopamina em seu cérebro e causa sentimentos bons, que o motiva. Que o motiva. Os animais são motivados por esses hormônios que produzem sentimentos, senão eles não caçariam. E aí haveria um desencadeamento, um desequilíbrio ecológico, se os animais parassem de caçar, de fazer as suas atividades, e assim é com o homem também. O homem é um animal. O primeiro homem é animal, Adão, o segundo homem é espiritual, como diz as escrituras, que é Cristo, né? Porque vive em espírito. Não quer dizer que não tenha emoções e não tenha um corpo físico, né? Mas vive em espírito. Bom, irmãos, então o homem deseja aquela mulher e ele a tem, ele adquire, a mulher adquire aquele homem, é o êxtase da dopamina, da noradrenalina. Mas como a alma ela é insaciável porque ela é infinita, então ela nunca se sacia plenamente, a não ser pelo espírito, então logo aquela aquisição vai perder a graça e o homem vai buscar uma nova aquisição. Às vezes o homem vai, a concupiscência dos olhos, que as escrituras dizem, o homem vai olhar para uma mulher, vai cobiçar, a mulher vai cobiçar um homem, vai lutar contra aquilo por um tempo, não vai resistir, vai trair a mulher, vai trair o marido, e aquela noradrenalina, aquela dopamina do proibido, do local de trabalho, etc. Muitos que não têm coragem, não o fazem, não é porque não estão sentindo essa noradrenalina, essa dopamina no cérebro, essa tentação, não faz porque são covardes, têm medo de trair das consequências, né? Não é porque querem agradar a Deus, etc. Mas o fazem pela pornografia, pelo celular, pelo computador, etc. Né? Os covardes fazem as ocultas, mas fazem igual. Então o homem tem aquele êxtase ali da traição, da pornografia ou do adultério consumado contra a mulher, contra o homem,
e tem aquele êxtase de dopamina, adrenalina, e logo aquilo ali traz junto consigo uma frustração, uma espécie de depressão, etc. Então o homem obrigatoriamente vai ter que direcionar os seus sentidos para outra dose de dopamina, noradrenalina, então um carro, aquisição de um carro, etc, né? A mulher pede aquele televisor e fica lá incomodando o marido dá, ela tem aquela dose de adrenalina, noradopamina, abraça o marido, beija e tal, mas como a alma que é finita nunca pode ser plenamente satisfeita com o que é finito, a alma que é infinita pelo que é finito, pelo que termina, logo passou uma semana, um mês, a frustração já vem de novo, então os sentidos já se deparam com outra coisa e começa a produzir uma pequena dose de dopamina, da adrenalina, que é aquilo também, e assim a gente pode chamar isso de corrida dos ratos, né? Falam corrida dos ratos para o trabalho, mas podemos colocar essa analogia aqui para fazer esse paralelo, essa comparação. Então a alma, ela nunca se satisfaz. Em João, capítulo de número 4, o Senhor Jesus se depara com uma mulher que já teve 5 maridos e nunca se satisfez, né? Nunca sua alma, ela se satisfez, meu Deus, que homem do sonho e tal, aleluia, glória a Deus. Mas logo, passando aquela dosagem finita do que é matéria, que a matéria não pode preencher plenamente o que é imaterial, o que é perene, o que é eterno, logo ela teve outro e outro e outro, e ela estava bebendo aquela água do poço, e o Senhor Jesus compara aquela água do poço com os relacionamentos dela e outras buscas que ela teve, que só a satisfez por um leve e momentâneo tempo, gerando uma série de efeitos colaterais nocivos, gerando mais necessidade. Então o homem começa com o álcool, ele está satisfeito, ele já vai para maconha, já vai para cocaína, já vai para heroína. Tudo isso é matéria, por isso não satisfaz plenamente, né? Então o Senhor Jesus olha para aquela água e diz: se tu beber dessa água, tu volta a ter sede, mas se tu beber da água que eu der, tu nunca mais vai ter sede. Então eu falei de uma forma do homem alimentar a sua alma, que nunca é plena, que sempre fica um vazio ali. Agora eu vou falar da outra forma, que está em Efésios capítulo 1, verso 3. Benditos, Efésios 1, 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então o Pai do nosso Jesus Cristo, que foi espírito, corpo e alma, né? Ele ressuscitou depois dos mortos com um corpo, uma forma corpórea. E nós também teremos uma forma corpórea, seremos ressuscitados, porque na verdade a alma já está viva lá no paraíso, e o espírito, né? O ladrão da cruz, quando morreu, ele foi para o paraíso. Senhor Jesus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então não tem por que ele ser ressuscitado se ele está vivo já. O que é ressuscitado é o corpo, porque Deus nos quer trino, corpo, alma, espírito, corpo e alma, né? E intercambiando, se retroalimentando, numa simbiose perfeita os três, né? Assim como em João capítulo 17, o Senhor Jesus ora: Pai, para que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. Uma alimentação, uma satisfação plena, sem efeitos colaterais, sem contraindicação. Então o Senhor Deus, que nos deu Jesus Cristo como nosso Salvador, nos deu nele todas as bênçãos espirituais. Essas bênçãos espirituais estão nas regiões celestiais, aonde nós iremos com o corpo físico, depois de ressuscitar o nosso corpo dos mortos, né? Mas hoje, fisicamente, nós estamos na Terra, ilimitado. Nosso corpo físico, 1 Coríntios capítulo 15, diz que carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Essa carne aqui, pela contaminação do pecado, ela está destinada a morrer, e um novo corpo nos será dado, será transformada sem vontade de pecar, mas hoje ela tem vontade de pecar, então ela não pode ir para o céu agora, só depois da morte ou da vinda do Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus vier a segunda vez e nós estivermos vivos, essa carne não poderá subir com ele, então ela será transformada numa outra carne, num outro corpo que não tem mais desejos de pecar. Então esse corpo com desejo de pecar, ele alimenta a alma pelo que é externo, mas o Senhor nos deu todas as bênçãos espirituais. Quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, eles tinham a bênção espiritual para alimentar eles. Então eles não sentiam nudez, eles não tinham vergonha, que é um sentimento ruim. Eles não tinham medo, que eles sentiram depois do pecado, que é outro sentimento ruim.
Então lá não era o Éden que alimentava esses sentimentos bons neles. Não era o Éden. Embora o Éden fosse um lugar lindo e maravilhoso, não é o Éden. E o homem prova isso quando ele adquire aquele casamento que ele pensou que nem nos filmes, né? Ele ia ser feliz para sempre. Não foi. Quando ele adquire aquele carro, quando eu ficar rico, eu vou ser feliz. E aí não é. É feliz momentaneamente, cheio de efeitos colaterais. Então, o sonho americano frustra, irmãos. O sonho americano frustra, né? Então, a alma se alimenta momentaneamente do que é terreno, do que é material. Mas como ela é infinita, é de pouca duração e logo os efeitos colaterais vêm. Quão mais nocivo é o que a alma busca externamente para se alimentar, maior serão os efeitos colaterais. E Adão tinha alimentação espiritual, então isso gerava harmonia entre corpo, alma e espírito. Não havia efeitos colaterais contraditórios, nada. O Senhor Jesus nos devolveu essa comunhão com o Pai e todas as nossas bênçãos espirituais. Então, nós podemos alimentar a nossa alma de fora para dentro, como diz em Gálatas, capítulo número Gálatas 4, 5, 22. Mas os frutos do Espírito, nossas bênçãos espirituais nas regiões celestiais, a devolução da comunhão com o Pai conosco. João capítulo 3, verso 3. O Senhor Jesus diz para um fariseu, Nicodemos, que se alimentava pelos sentidos, pela roupa sacerdotal, pelo trono, pela posição, pelo clero, né? De fora para dentro, e aquilo gerava uma série de efeitos colaterais na alma dele, porque o que é natural, temporal e material não pode suprir plenamente a alma, que é eterna. Então ele precisava ser devolvido à presença de Deus, mas os pecados da carne não permitiam que ele se achegasse à presença de Deus e recebesse os frutos do Espírito, que é o mesmo que a gente busca externamente, Deus nos dá internamente. Porque como busca essas coisas? Porque ele quer sentir felicidade, alegria, paz, né? Não quer ter medo, como Adão sentiu quando pecou. Não era o Éden o problema, era a falta da presença de Deus. O Éden não trazia alegria, a paz e a felicidade que Adão e Eva tinham. Não eram as coisas externas, embora eles pudessem usufruir delas. Nós podemos usufruir das coisas externas que Deus criou, como o casamento, tudo que é natural, orgânico, né? Legítimo para Deus, nós podemos usufruir. O trabalho, comer um bom alimento, passear com a família, tudo isso a gente pode usufruir, desde que os nossos sentimentos sejam gerados pelo Espírito. Senão, se a gente adquirir o que o Éden tem para nos oferecer sem o Espírito, a gente vai sentir medo, nudez, fome, vergonha. Então o Espírito, ele quer nos devolver esse sentimento. João 3,3. O Senhor Jesus responde para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Para você ter uma alma plenamente feliz, ausente de depressão, de ansiedade, de medo, de angústia, você deve estar em plena comunhão com o Espírito. E o Espírito vai produzir o que? Em você, em mim, em nós. Mas os frutos do Espírito, que é aquele que nasceu de novo e está em plena comunhão com Deus, que não adianta nascer de novo e não andar com Deus. Você nasce em Deus, Jesus te devolve o acesso a Deus, mas você prefere ignorar a presença de Deus e andar na carne, né? Também pode acontecer. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, felicidade. Tudo isso é frutos do Espírito. Então a gente tem paz, tem alegria, tem mansidão, mesmo não conseguindo fazer as aquisições materiais. Às vezes tem o casamento que a nossa alma desejou de fora para dentro, pelos olhos, mas o Espírito conhece aquela mulher e sabe que ela vai ser Dalila na vida de Sansão, ou conhece aquele homem, né? Sabe que vai destruir a vida dela, então Deus te livra. E aí você dá aquela sentida que não pôde ter o que queria, mas logo o Espírito produz alegria. Agora, se você não tem comunhão com Deus, você fica insatisfeito e vai lutar, vai tentar conseguir, porque você só se vê feliz naquele ídolo. Daquele homem, daquela mulher, daquele carro, daquele emprego. Então, os frutos do Espírito, os frutos, o resultado da relação
entre Deus e o homem, da reconexão entre Deus e o homem, é tudo que o homem busca fora, o homem tem dentro. Se eu te der dessa água para beber, nunca mais tu vai ter sede. Então o Senhor Jesus proporcionou esse relacionamento novamente entre o Espírito de Deus através do novo nascimento. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nos vimos incapazes de mudá-los, de corrigi-los, então aceitamos o pagamento feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo pelos nossos pecados, nos dando novamente acesso a Deus. Com isso, Efésios capítulo 3, né, que nós lemos anteriormente, ou 1:3, bendito Deus e Pai do nosso Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então toda a alegria, toda a felicidade, todo o amor, toda a paz nos é acessível nos lugares espirituais. O falso evangelho pregado hoje na teologia da prosperidade, na teologia do determinismo, do usar o nome de Jesus como um amuleto, como um gênio da lâmpada mágica que tu esprega ali e faz os pedidos, ele ensina as pessoas a buscarem de fora para dentro. Determine que Deus vai te dar a casa, determine que Deus vai te dar a mulher, determine campanha toda segunda da prosperidade. Tá errado, irmãos. Todas as nossas bênçãos estão nas regiões celestiais. Elas nos são dadas, e de dentro para fora, espírito, nosso espírito toca as regiões celestiais. O nosso corpo ainda não, por causa do pecado. Quando o Senhor Jesus voltar em glória e poder, ele vai restabelecer a justiça no mundo. Assim como Sodoma foi uma biópsia, foi uma demonstração, uma degustação do que vai acontecer com o pecado vai ser julgado e destruído pelo fogo, e a igreja, quando o Senhor Jesus voltar, ela vai ser arrebatada aos céus, e o Senhor Jesus vai destruir a terra, como diz lá em Pedro, o apóstolo Pedro nas suas cartas, e a terra, no capítulo 3 de Pedro, está sendo ali consumida e destruída pelo fogo, e os homens vão ser destruídos e vão comparecer diante de Deus. Hebreus 9:27, todo homem vai comparecer diante de Deus e vai ser julgado. Hebreus 9:27, ao homem é dado morrer uma única vez, nada de reencarnação, uma única vez, Hebreus 9:27, e comparece diante de Deus. E se ele não nasceu de novo, o nome dele não está no livro da vida, então ele é lançado no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E ali, nem degustações, ele não vai ter esse corpo para nem sequer ter anestesias lá, que é o que a gente busca hoje aqui, pelos sentidos. Então, todas as bênçãos espirituais que a alma do homem precisa para se refrigerar e fazer com que o corpo tenha um comportamento adequado, equilibrado, sóbrio, ponderado, né? Porque o homem, sem as bênçãos espirituais, ele é desequilibrado. Ele vai ter excessos, ele sempre vai ter excessos. Se não é na pornografia, na traição, é nos jogos. Se não é nos jogos, é na bebida. Se não é na bebida, é no trabalho. Vai trabalhar e começar a acumular bens. Mateus capítulo 6, não acumuleis bens na terra. Que tipo de bens? Que o ladrão rouba, que a ferrugem, ela corrói, e que a traça rói. Não acumuleis bens na terra. Então vai ser um excesso. Quando o homem começa a acumular bens, ele tá para um excesso. Então os nossos sentidos sempre vai buscar excessos, porque o que é material não pode alimentar plenamente a alma que é imaterial. Só o espírito pode dar esse alimento pleno. Por isso que Jesus disse para a mulher samaritana: quando beberes da água que eu vos der, nunca mais terá sede. Então o espírito, ele equilibra a alma. Ele produz alegria. Quando os olhos desejam, eu queria construir uma casa confortável para minha família. Os olhos viram uma casa de alguém na rua ali e desejou uma casa igual àquela. Então, racionalmente, ele faz os cálculos, vê que não pode, o espírito entra com as bênçãos celestiais e completa a alma do homem. Supra a falta daquela casa que ele não vai poder ter e dá alegria para ele. E logo ele esquece daquela casa. Então, o homem está solteiro, ele pensou em casar com uma mulher, conheceu uma irmã lá, né? Nem vou falar outros tipos de conhecer pessoas na carne, né? É lícito, é permitido, mas viu que não vai dar, logo o espírito, todas as bênçãos celestiais, vem e preenche a alma do homem, e ele fica satisfeito, alegre. Mas por que que alguns irmãos não têm acesso a essas bênçãos? Porque andam na carne. Quem anda na carne, colhe as coisas da carne.
No mesmo capítulo de Gálatas, capítulo 6, vai dizer: o que semeia na carne, colhe o resultado da carne. O que semeia no espírito, colhe o resultado no espírito. Então, quando eu atender a minha alma nas concupiscências que os sentidos mandaram informação para ela, eu andei na carne e não no espírito. Se a palavra de Deus diz que não pode uma coisa, eu faço igual, eu andei na carne. Quando eu assumir a comunhão com Deus, embora eu já tenha nascido de novo, estou falando para os crentes, que esse canal é dedicado aos crentes, embora eu já tenha nascido de novo, eu tenha me arrependido dos meus pecados, eu sei que eu sou pecador e eu não consigo me salvar, eu aceito a salvação dada por Cristo Jesus, eu nasci de novo. Eu tenho nome no livro da vida, mas eu envergonho Jesus, porque eu pareço um moribundo, eu não passo alegria, felicidade, eu não passo paz, eu não passo sensatez, eu não passo equilíbrio. Quando o homem fica doente, ou a mulher cristã, e não tem acesso às bênçãos espirituais, se apavora, fica com medo. Aí o mundo vê, mas que Deus é esse? Que não consola a pessoa, que não cura, que não... Que Deus é esse que ele diz que acredita? Porque eu não tenho equilíbrio emocional. Então, quando o homem perde o casamento, perde um filho, perde o trabalho, perde o seu ídolo, ele não tem acesso aos recursos espirituais, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Por quê? Porque ele não andou em comunhão com Deus. Então, salvação é uma coisa, comunhão com Deus é outra. É abnegar-se da carne, dos desejos que a alma tem pelos sentidos que foram contaminados pelo pecado lá quando Eva pegou daquele fruto e comeu. Então, os nossos sentidos sempre vão tentar dar para a alma o que é pecaminoso, que é contra Deus. Mas se o nosso espírito submeter ao corpo à escravidão, a nossa alma vai começar a sentir as bênçãos espirituais. Então, o nosso corpo, que é corrompido lá no Jardim do Éden, foi corrompido com o vírus do pecado, disser para a alma: olha esse filme aí de violência. Deus gosta que a gente fica arrancando cabeça, explodindo o corpo. Deus gosta, vai, olha isso aí. Olha esse filme pornográfico e assiste. Quando o nosso corpo disser isso para a alma, e o nosso espírito sujeito a Deus, obediente a Deus, que anda com Deus, disser: não, não vou fazer isso. Eu não vou deixar meu corpo mandar esses sentimentos para a minha alma. Por mais que sejam rápida e momentaneamente bons, uma dose de heroína, de cocaína, produzir uma sobrecarga de noradrenalina, uma sobrecarga de dopamina, eu não vou aceitar, não vou deixar. E aí, eu rejeitando, eu sacrificando o meu corpo, para que a minha alma não prove desses sentimentos, eu tenho acesso às bênçãos espirituais. E o Espírito vem e produz em mim alegria, paz, felicidade. Então eu tenho que sujeitar este corpo a Deus para eu ter todos os sentimentos que a minha alma busca através dos sentidos, porém sem os efeitos colaterais. A gente pode sofrer de muitas coisas naturais. Fiquei com vontade de fazer um bife, eu faço um bife. Fiquei com vontade de casar, eu caso, buscando no Senhor uma irmã, buscando no Senhor um irmão espiritual que submete a carne. Não adianta eu casar com uma irmã que não submete a carne ao espírito, que dá para a alma tudo que a carne quer, indisciplinada, indisciplinado. Não adianta. Normalmente dois bicudos não se beijam, né? Então um indisciplinado vai se condizer com outro indisciplinado. Não pode, irmãos, não pode. Nós temos que submeter o nosso corpo ao espírito. Então nós vamos ali no céu, na prateleira dos céus, e pegamos a bênção que a gente quer. Estou meio desanimado? Eu pego da felicidade, eu pego do ânimo, nas prateleiras celestiais. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, não naturais, nas regiões celestiais. Nos deu água viva, que mata a sede. É por isso que tem muitos irmãos e irmãs doentes, morrendo cedo, porque o Senhor já sabe que esses aí nunca vão se submeter à sua carne, ao espírito. Sempre vão estar sentindo uma noradrenalina, uma dopamina, produzindo um sentimento pela carne,
Logo vem a frustração, buscou mais, da cachaça foi para maconha, da maconha para cocaína, para heroína, e Deus tem que levar para parar de dar vergonha ao corpo. Irmãos, quer sentir fortes emoções? Busque nas prateleiras espirituais, submeta-se a Deus. Muitas horas de oração, irmãos. O crente ele tem que passar no mínimo 3 horas por dia de oração. No mínimo. O crente espiritual. No mínimo 3 horas. Dia. Alguns passam 5, 6, 8, né? 3 horas dia lendo as escrituras. Então, para nós termos acesso a todas as bênçãos espirituais, 6 horas dia dedicado. Ah, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar. Irmãos, dá tempo. Se você ir lá no histórico do teu YouTube, das tuas redes sociais, foi mais de 3 horas ali, irmãos. Joga essa porcaria fora. Desfaz as redes sociais. O que tu quer com isso? Claro que se precisa para trabalhar, Deus permite. Mas, irmãos, é buscar noradrenalina e dopamina barato no celular, no computador. Não tem como você ter acesso às riquezas eternas. Uma alma de um homem nunca poderá ser plenamente satisfeita pelo corpo natural, pelo que os seus sentidos mandam para dentro. Porque o corpo natural vai se desfazer. Só o espírito pode dar plena satisfação a uma alma, irmãos. Tá aí o resultado. Tá aí o que você deseja. Eu mostrei o problema, mostrei a solução e mostrei como resolver. Dobre os joelhos, ore e Deus vai te ajudar. Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus.